Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Um dos temas, ou uma das doutrinas mais misteriosas, né, e complexas da fé cristã é exatamente a doutrina da união hipostática de Cristo. Eu a entendo pela fé, mas não a entendo e a compreendo pela razão ou pela lógica. A união hipostática de Cristo, o que é a união hipostática? A palavra hipóstasis significa pessoa. Logo, união hipostática significa a união em uma única pessoa. Portanto, união hipostática de Cristo significa as duas naturezas unidas na pessoa bendita de Cristo, ok? E quando pensamos na união hipostática de Cristo, nós devemos também de atentar que a Bíblia, que nós identificamos como a inerrante e infalível palavra de Deus, ela também tem um aspecto hipostático, né? Ela tanto é divina, ela tem a sua natureza divina, porque veio do próprio Deus, né? Tendo seu autor primário, que é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,16 deixa claro que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Escritura, ela fora inspirada, não é? Esta palavra inspirada do grego é theos pneustos, ou seja, o próprio fôlego, o próprio sopro de Deus está em cada palavra, em cada letra da Escritura. Portanto, a Escritura tem o seu lado, a sua natureza divina, mas a Escritura também tem a sua natureza humana. Por quê? Porque foram escritos por homens, pelos profetas, pelos santos apóstolos, né? Portanto, tem o seu lado humano, ok? Não foi escrita por animais, não. Foi escritos por pessoas, por pecadoras, né? Mas que foram inspiradas por Deus, inspiradas pelo Espírito Santo. Um outro vídeo eu vou tratar sobre uma defesa à inerrância das Escrituras. Portanto, a Bíblia também tem o seu lado e essa união hipostática, tanto divina, porque tem o seu autor primário, que é o Espírito Santo, mas também tem o seu lado humano, porque os autores humanos secundários, né, como Spurgeon gostava de fazer essa distinção, também tem o seu lado hipostático. E um dos textos bíblicos que, na minha opinião, é um dos textos mais ricos, mais belos de toda a Escritura. Todo texto é inspirado, mas existe aquele texto que a gente tem uma apreciação maior. E Filipenses 2, dos versos 5 ao 11, é um dos textos mais lindos, é um dos textos mais fantásticos, porque trata da encarnação de Cristo. E esse texto é um texto que tem causado interpretações errôneas, e por que não dizer algumas até mesmo heréticas? Pois o verso de número 7 diz que Jesus esvaziou-se e tomou a forma de escravo e fez-se semelhante aos homens. O problema é que as pessoas partem no verso 7 na palavrinha-chave que diz que ele se esvaziou, né? Existe até uma teoria por aí que fora criada, inclusive quando eu fazia parte do movimento pentecostal, alguns defendiam isso, né? A chamada teoria do kenosis, né? Esse é o sentido da palavra esvaziar no texto grego, kenosis. E essa posição diz que Jesus abriu mão da sua deidade, isto é, da sua divindade. Ele abriu mão de seus atributos incomunicáveis. Não, Jesus, em hipótese alguma, abriu mão de seus atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? São aqueles atributos que Deus não comunicou para os homens. Somente a Trindade, somente Deus Trino tem, ok? Somente eles partilham desses atributos incomunicáveis que podem ser definidos pela própria Escritura como eternidade, soberania, onipotência, onipresença, onisciência e assim por diante. O homem, ele não partilha, ele não comunga desses atributos incomunicáveis. E essa teoria do kenosis também, ela entende dessa forma, que Jesus abriu mão de seus atributos, ele se esvaziou da sua divindade. Eu acho interessante o patrício Atanásio, né, aquele que defendeu lá no concílio de Nicéia, né, e defendeu a divindade de Jesus contra os arianos, né, na época. E Atanásio ele usou uma expressão bem interessante, guarde isso.
Atanásio disse assim, que na encarnação, Jesus não diminuiu a sua divindade, mas acrescentou a humanidade. Que palavra, hein? Está perfeitamente coerente, ortodoxo e alinhado aqui com o ensino bíblico, né? Portanto, é isso que eu gostaria de analisar aqui. Do que Jesus se esvaziou? Em que sentido Jesus se esvaziou, conforme Filipenses 2:7? Existem alguns que, no afã de provar que Jesus não esvaziou da divindade, e concordo nesse aspecto, em hipótese alguma ele esvaziou, ele deixou de ser Deus em um momento sequer, em nenhum momento ele deixou de ser um ser divino, mas alguns, no afã de provar tanto isso, eles caíram em alguns erros. Por exemplo, o grande teólogo medieval Tomás de Aquino, né, quando ele desenvolveu a chamada teoria da acomodação. Ou seja, quando Jesus disse aos seus discípulos, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai, Tomás de Aquino ele errou nesse sentido, porque ele disse assim, Jesus era o Deus encarnado, então ele sabia o dia da sua parousia, do seu retorno, né? E, portanto, Tomás de Aquino disse que, seguindo o pensamento dele, né, coerentemente, Jesus mentiu aos apóstolos. Porque se ele era o Deus encarnado, é evidente que ele sabia o dia da sua vinda. Mas ele mentiu. Percebe? Logo, se Jesus mentiu, ele não é Deus. Não é? Mas vamos voltar ao texto de Filipenses 2:7 e eu já volto a essa passagem para explicá-la, ok? Em que sentido Jesus se esvaziou? Ele se esvaziou de si mesmo. É no sentido de que ele se desfez da sua igualdade para com Deus e ocultou a sua glória debaixo da carne humana temporariamente. Meus irmãos, é claro, é evidente nos evangelhos que Jesus, em momento algum, abriu mão de seus atributos e deixou de ser Deus. Nós temos casos, exemplos da onipotência de Jesus, nós temos exemplos da onisciência de Jesus, nós temos exemplos da onipresença de Jesus, nós temos casos da soberania de Jesus, isso é claro nos evangelhos. E em momento algum ele abriu mão disso. Quando o texto diz que ele se esvaziou, tem esse sentido. Temporariamente, a sua igualdade para com o Pai, ele se desfez por um tempo, ocultando debaixo de carne, de nervos, de peles, de ossos humanos. E daí nós vemos algumas vezes, por exemplo, no Evangelho segundo Mateus capítulo 17, ele mostrando aos homens um pouco da sua glória. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, tanto é que ele se transfigurou diante dos seus discípulos, essa palavra significa mudar de aparência, e portanto ele ficou numa forma glorificada. E tanto é que aparece Moisés e Elias para conversar com eles também. E é interessante, meus irmãos, porque em ocasiões específicas Jesus mostrava um pouco da sua glória. Ela estava escondida ali, ela não fora tirada. Percebe? Jesus não a eliminou na sua encarnação. Mas de vez em quando, em ocasiões oportunas, né, que ele realmente queria mostrar, ele mostrava aos seus chegados a sua glória. Ela estava ali. Em momento algum ele deixou de ser Deus. Em momento algum ele deixou a sua glória. Agora o verso 7, eu creio que o melhor método a adotarmos é entender o que a própria Bíblia está dizendo. Existe uma regra de hermenêutica que diz assim, a Bíblia interpreta com a Bíblia. E o verso 7 diz assim, ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de escravo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Em que sentido Jesus se esvaziou? O texto diz que ele se fez homem. Logo, quando ele se esvaziou, significa que ele assumiu uma forma humana. Ele não deixou de ser Deus, mas ele assumiu a forma humana. É isso que o texto está dizendo. E aí, quando a gente volta novamente, não é, para os apóstolos de Jesus, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Jesus sabia, é claro que sabia. Ele é Deus. Mesmo em forma humana, ele é Deus. Mas então ele mentiu? Tomás de Aquino está certo? Não, ele também não mentiu.
Ele sabia ou não sabia? A resposta é sim e não. Sabia bem como não sabia. Como isso, PH? Ele sabia como Deus, mas não sabia como homem. É difícil, não é? Se vocês entenderam, comentem para mim nos comentários, porque eu não entendo, é difícil de entender. Por isso que é mistério da teologia, a união hipostática de Cristo. Ele sabia como Deus, mas não sabia como homem. Mas ele estava ali, ele sabia disso perfeitamente. Ok, meus irmãos? Portanto, esvaziar-se tem esse sentido. Ele assumiu a forma humana. Ele humilhou-se. E isso somente Deus pode fazer. Assumir a forma humana, somente Deus pode fazer. Ok? Eu espero tê-los ajudado. Abraço.